Olá, eu sou o Edu Silva, eu sou cenógrafo do curso de teatro e vou aproveitar esse lugar para falar um pouco sobre o processo da peça que a IASCA dirigiu, do Coltès, né? E que fala muito sobre um estrangeiro em Paris e tudo que ele sofre, tudo que ele pensa, tudo que ele sente e as sensações que ele traz para ter um texto muito lírico, né, e pessoal sobre essa condição política que os estrangeiros vivem em lugares longínquos de sua terra. O meu processo ele começa muito assim com o texto e as imagens que ele propicia. No caso do Coltès, ele traz muito uma imagem sobre floresta, chuva, metrô, tem vários personagens femininos, tem uma imagem muito interessante sobre quarto de hotel, transformar uma casa em quarto de hotel, e o quarto de hotel sempre ser a casa dele, ele estar sempre molhado, sempre assim, dentro de lugares fechados como um metrô, essa coisa meio repressiva. Então essas imagens foram as imagens que eu trabalhei e trouxe vários materiais para desenhar alguns esboços, né? Eu fiz muitos desses esboços, procurei um design em cima da ponte, que é uma outra imagem que aparece bastante. Fiquei buscando esses arcos aqui, junto com grades, locais que fiquem andando e ficando, dando essa sensação de prisão, né? Aí eu fui fazendo vários outros esboços. Esses módulos eu fui brincando com eles, trazendo segunda, terceira altura, fazendo virar ponte, fazendo virar metrô. E aí isso foi se desenvolvendo de uma maneira que vai chegando em floresta, a água foi aparecendo também, uma cortina de água no caso, a plateia sendo inserida já no processo de estudo da cenografia, até que foi chegando em um processo um pouco mais limpo, que é a ponte, um espelho d'água, que sintetizava todos os elementos que a gente foi trabalhando. A chuva foi um elemento que eu trabalhei bastante, né? Isso aqui é um protótipo que eu fui tendo muitas dificuldades com como é que dividia a pressão da água para poder ter uma vazão contínua, né? Com os furinhos que eu fiz aqui. Deu bastante trabalho, fiz várias modificações para poder manter essa vazão e pressão. Até que a gente conseguiu chegar em algum lugar quando utilizei uma bomba d'água e também esses dispersores aqui de irrigação, que foi bem interessante, consegui uma névoa com isso. Vou levar vocês agora para ver uma maquete que tem várias sínteses. Depois de vários esboços feitos, eu trabalhei na linha da maquete para poder materializar, e essa maquete fica presente dentro da sala de ensaio como uma maquete de ensaio também, né? Então, dentro de algumas discussões que nós tiramos alguns elementos, eu fiz esse material cênico aqui, que seria uma rede, ou melhor dizendo, uma escada de cordas, que é muito utilizada em navio, de algumas fotos de estrangeiros, né, que assim saindo, tentando chegar em algum outro país, que tem muito essa imagem da pessoa do bote tentar subir para o navio grande ou vice-versa, descer, né? E aí eu construindo essa escada de corda, a gente começou a fazer alguns exercícios de utilização e percebeu que a escada também tinha alguns relevos que a gente podia trabalhar, fazer algumas sensações de aprisionamento, de trânsito também dentro disso tudo. Usamos um elemento simbólico que é a floresta de cabeça para baixo, né, por meio de galhos, pendurado no rudimento, para dar essa dimensão poética da floresta e estando de cabeça para baixo, né, essa ideia dessa confusão do inconsciente do personagem do Coltès. Mas isso daí foi trabalhado durante um tempo, não atendeu a todas as necessidades da encenação. Aí a gente foi eliminando os elementos, vendo que não tinha muita praticidade, ou não tinha muita utilidade dentro da proposta.
Aí com a sala de encenação, com uma rotunda que a gente tem no fundo, bem, né, que pega todo o fundo do teatro lá. Foi colocada as pernas e bambolinas para esconder alguns elementos, principalmente o teto, que dava muito reflexo de luz, porque o teto da sala de encenação é branco. E aí essas porquê das bambolinas, né? Aí foi virando meio que uma sala de palco italiano. O espelho d'água foi um elemento muito importante, é usado o tempo inteiro, os atores estão molhados o tempo todo. A chuva foi escondida atrás das bambolinas. E um outro elemento que é muito utilizado é a ponte que fica no fundo, né? Aí essa ponte tem muitas evoluções e foi ganhando uma dimensão poética e dando muito relevo para o espetáculo. Então, o tempo inteiro eles estão em cena, são 2 atores, mas que sobem e descem, tem a personagem mãezinha, a prostituta, a garota de vermelho, e aí essa cenografia foi dando conta de toda a encenação e acabou ficando isso daqui como a cenografia do espetáculo.